Salve, salve pessoal! Tivemos um dia muito legal ontem nos nossos palpites, tanto os principais aqui do vídeo, quanto vários outros do grupo. A odd 8 aqui da KTO que eu passei para vocês, ela veio. Teve uma odd 9,50 também que a gente postou no Twitter que veio. E diversas dicas principais também nos jogos da Premier League, a gente acertou praticamente tudo, até handicap do Sunderland, só perdemos no Chelsea. O Brasileirão também tudo correu muito parecido com o que a gente tinha feito. E vamos seguir nessa toada hoje. Hoje só tem 2 joguinhos, tá? Eu vou passar para vocês a dica para ele depois da vinheta. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta quinta-feira, né? Ontem um dia muito legal aqui no canal. Jogo do Arsenal, os gols saíram antes, gols saíram aos 11, né? Arsenal HT é sempre uma boa, tem que ficar ligado. O jogo do Brighton, os gols também saíram antes. Ganhamos no DNB do Crystal Palace, ganhamos no DNB do Nottingham. Perdemos aqui no Leeds, né? Nesse Chelsea aqui. E ganhamos no handicap do Sunderland. Então 3-1 aqui na Premier League, ligeiro positivamente aqui. No jogo do Bragantino e Vitória, a gente queria gols, acabaram saindo antes. Jogo do Fortaleza, gol também saiu cedo. Jogo do Santos, esse a gente conseguiu pegar. São Paulo empate anula, melhor aposta do dia, disparado aqui, tá? Bahia ao vivo também diante do Sport. O jogo do Atlético Palmeiras era um gol, saíram antes. E Flamengo contra o Ceará, a gente acertou o handicap do Ceará, mas não teve nenhum cartão no confronto, então a duplinha de bilhete aí acabou redando. A dica de odd 8 também do início do vídeo, das defesas do goleiro vieram. Veio uma odd 9,50 também que a gente publicou lá no nosso canal e diversas outras. Ontem foi um dia muito positivo, tá? Hoje a gente tem o Manchester United recebendo a equipe do West Ham. O Manchester United conseguiu uma virada muito importante no último confronto diante do Crystal Palace. Estava perdendo de 1-0 e fez uma virada e retomou o caminho das vitórias. O time do United, ele tá cada vez mais competitivo, tá? Mais resiliente e conseguindo melhorar o seu desempenho. Eu não acreditava mais no trabalho do Rubem Amorim, mas parece que ele está conseguindo aqui deixar o time numa situação um pouco melhor. Agora de olho, né, em vaga para a competição europeia, tem 21 pontos aqui. Se vencer hoje, né, vai para 24 e cola aqui na quinta colocação. O United tem um ataque muito forte, é um ataque que produz muitas chances, um dos ataques que mais finaliza nessa competição e um time que vem aqui numa sequência boa. Mas tem um jejum aí para poder bater, já que o time não tem conseguido ter muitos bons jogos diante da equipe do West Ham, não. Inclusive, né, o West Ham só perdeu 2 das últimas 13 partidas que disputou numa quinta-feira e contra o United. O West Ham tem um histórico bastante positivo recentemente, né? O United tem 1 vitória e 4 derrotas nos últimos jogos aí contra a equipe do West Ham, que chega, por sua vez, depois de um bom início no trabalho do novo treinador, com uma derrota por 2-0 diante do Liverpool e aquela expulsão simplesmente bizarra do Paquetá que não dá para entender. O West Ham é um time competitivo, mas é um time que tem também falhas no setor, principalmente defensivo, cedendo muitas chances. Ofensivamente, hoje não vai poder contar com o Paquetá, mas vai ter Bowen, Callum Wilson e também o Fernandes. Cara, esse ataque aqui com Callum Wilson e Bowen é muito bom. O Mbissaka voltando também para poder ajudar essa equipe. Então, o West Ham fica muito mais competitivo, né? Eu acho que esse jogo aqui, pessoal, essa cotação de 1,40 para o United é uma cotação bastante arriscada. Eu sei que o West Ham é um time que tem as suas limitações, mas é um time perigoso. Não à toa, nos últimos jogos aqui o time fez um 2-2 com o Bournemouth, fez alguns jogos movimentados também diante do Leeds, e o United é um time que ora faz ótimos jogos e ora dá umas tropeçadas, principalmente em casa aqui, né? Tomou 2 gols do Brighton, tomou gol do Chelsea, tomou gol até do Burnley, não vence por larga margem. Então, assim, eu vou recomendar para vocês, pessoal, pra gente já entrar pré mesmo, o mais de 2,5 gols. A gente já fica bem posicionado desde o início, conta com 2 gols do United, conta com gols do West Ham aqui. Eu acho esse o melhor mercado do que esperar eventualmente uma vitória do United, que eu já não gosto, 1,40, 1,72 seria uma entrada ao vivo, mas vai bater lá pro meio do jogo já, e aí a gente fica em relação de tempo, né, que não é muito boa. Se tomar um gol vai ficar muito complicado, então eu gosto mais do cenário de gols aqui e acho essa a melhor pedida. No segundo jogo a gente tem o Cruzeiro contra o Botafogo, jogo que não vale praticamente nada, né? O Cruzeiro, ele tem chance de ficar aqui em segundo, a depender do resultado do Palmeiras contra o Ceará na última rodada, mas é meio que não sobe nem desce aqui o Cruzeiro mais e quer encerrar a sua participação com o objetivo de deixar o Caio Jorge sendo o artilheiro do campeonato, ele que tá até pagando aí pessoas para poder dar assistência para ele, então ele tem boas chances de ser o artilheiro, tá 3 gols na frente do Arrascaeta, né? Então deve ser o artilheiro aí dessa temporada, mas deve querer fechar com chave de ouro aí num jogo em casa diante do time do Botafogo, que tem aqui, tinha o objetivo de terminar com vaga direta, mas é muito complicado, né? Por quê? Porque o Flamengo já tá na Libertadores, 1, 2, 3, 4 vagas aqui. Fluminense e Bahia se enfrentam na última rodada.
Se o Bahia ganhar, o Botafogo não chega. Se o Fluminense empatar, o Botafogo com 62 vai ter uma vitória a menos também. Então, o máximo que o Botafogo chega aqui é na sexta colocação. Poderia abrir uma vaga se o Cruzeiro, porventura, ganhasse a Copa do Brasil. Então é muito difícil para o Botafogo, que ainda mais está recheado de desfalques, né, no confronto de hoje. Então, isso é o que prejudica um pouco o desempenho do Botafogo hoje. A lista de desfalques, ela é bem grande, tá? Do lado do Cruzeiro, primeiro, só comentando sobre a escalação, hoje o time não vai poder contar com o Gabigol, que está suspenso, Marquinhos, Wanderson e Janderson, que estão no departamento médico. Quero chamar a atenção para dois jogadores que estão pendurados aqui, o Fabrício Bruno e o William, tá? Com o Cruzeiro terminando a sua classificação, esses caras tomaram o cartão para não jogar a última rodada na viagem, é muito comum, então eu tô de olho sim no cartão do Fabrício Bruno e também um cartão do William, tá? Do outro lado do Botafogo, como eu falei, essa lista de desfalques bem grande, Bastos, Neto, o Caio Pantaleão, Matheus Martins, Danilo, Barbosa zagueiro, Léo Link, Savarino, Joaquim Correia, Santi Rodrigues, Matheus Pontes, todos estão fora, além do Jefinho. Pendurados e prováveis titulares do Botafogo hoje, só o Marçal e também o Marlon Freitas. Então, olho no cartão desses jogadores também pode ser interessante. Mas o último jogo do Botafogo é em casa, né? Então, é um pouquinho pior a situação do que no jogo do Cruzeiro. Certo é que o Davi Ancelotti tem um tabu de 9 anos sem vencer a equipe do Cruzeiro, a equipe do Botafogo. Outro ponto é que o Botafogo vem jogando mal fora de casa, fazendo poucos gols. Então, em 1, 2, 3, 4, 5 dos últimos 10 jogos, o Botafogo sequer fez gol fora dos seus domínios. O Cruzeiro deve terminar com chave de ouro essa campanha. Uma invencibilidade grande nos últimos jogos, desempenho em casa muito forte, com o artilheiro do campeonato, vendo uma sequência aqui de 8 jogos sem perder, muitos jogos sem sofrer gols. Então, eu vou na vitória do Cruzeiro mesmo. Se você tiver com um pouco de pezinho atrás, pode chorar o menos 0,25, mas eu já vou no Cruzeiro logo de cara e acredito que esse time tenha boas condições de vencer, beleza? Então, para hoje, esses são os meus dois palpites e para poder finalizar, aquele bilhetinho que vocês gostam buscando aquela odd alta. Lembro sempre a vocês que no nosso grupo gratuito tem diversas outras supercotações e as melhores dicas, sempre em primeira mão, estão lá, link no primeiro comentário fixado. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo, pessoal, um forte abraço e boas bets nessa quinta-feira.